Bom, pessoal, eu resolvi fazer hoje uma demonstração sobre uma ferramenta do Illustrator, que é a ferramenta Flare. Eu resolvi fazer isso porque eu acho que a ferramenta Flare é uma ferramenta pouco utilizada, na realidade por ser um pouco mal entendida. Primeiro assim, devido à posição e em que caixa de ferramenta ela está colocada. A ferramenta Flare está colocada nas ferramentas de desenho primário, desenho básico, retângulo, estrela, polígono, elipse, e a ferramenta Flare ela não cria uma forma simples. Se você pega a ferramenta e desenha uma forma, você vê que ele desenha uma forma bastante complexa, cheia de detalhes. Quando você olha, não tem muito o que mexer, você não tem muito como mexer nesse Flare. Mas, na realidade, se a gente entender, por exemplo, qual é o sentido, o porquê que foi criada a ferramenta Flare, aí a gente vai poder mexer nela com mais propriedade. Vou deixar ele afastadinho aqui e vou importar uma imagem para a gente entender a utilização do Flare. Puxei essa imagem para cá. O Flare ele é criado para ser aplicado sobre alguma imagem, sobre algum desenho. Então, se eu pego esse Flare e coloco ele aqui, e vou passar ele, evidentemente, para cima da imagem, porque ele está aí por trás, Vou passar a imagem aqui para trás dele, no arranjo Send to Back, eu passo a imagem para trás, aí eu vejo aqui o Flare. Esse é o fundamento do Flare. Ele é um efeito para simular o reflexo da luz na lente. Então, por exemplo, se você fotografa contra a luz, você pode, dependendo do ângulo que a tua câmera ocupa em relação à luz do sol, ela vai criar um reflexo na lente. Essa é a função do Flare. Aí você tem as configurações do Flare. Por exemplo, está selecionado esse Flare, eu posso dar 2 cliques na ferramenta Flare e mexer nas configurações do Flare, que seria mexer no centro, que é o diâmetro, a opacidade e o brilho, deixar mais ou menos intenso, mais ou menos transparente, aumentar ou diminuir o diâmetro. Aí eu tenho o halo, que eu também posso deixar ele um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Na realidade, a gente vai deslocar depois esse halo aqui, a gente vai perceber melhor. Os raios, que são essas linhas que saem, eu posso mexer na quantidade, no tamanho e na nitidez deles, Posso deixar mais curtinho, posso deixar mais comprido, posso mexer aqui alterando ou diminuindo a intensidade ou a nitidez, que chama de business, e os anéis, que são aqueles círculos ali que eu posso aumentar ou diminuir o número, posso aumentar ou modificar o path, a linha onde vão ficar esses anéis. Isso aí a gente pode configurar com o mouse e depois fica bem mais fácil, inclusive, mexer nisso aí com o mouse do que tentar mexer por aqui. Eu tenho o distanciamento e tenho a direção, mas isso tudo pode ser feito lá no desenho diretamente com o mouse. Então, se eu dou OK aqui, eu estou com a própria ferramenta Flare, eu venho com o mouse sobre o centro aqui, o fim da linha, do halo, e vou aproximar aqui, conseguir um efeito diferenciado. Olha que bem diferente do que a gente imagina que pode ser utilizada a ferramenta Flare se a gente vê o desenho solto. Vou afastar aqui e duplicar esse Flare. Olha ele solto, ele isolado, e olha ele num contexto, sobre uma imagem. Aí você cria um efeito, apesar de ser um objeto totalmente vetorial, você cria um efeito bastante similar a um efeito que você consiga com bitmap, com Photoshop, porque o Flare ele trabalha muito com transparências, então ele cria esse efeito, ele consegue se mesclar muito bem a imagem. Eu resolvi fazer essa dica porque eu sempre achei que essa ferramenta nunca foi muito bem entendida, muito bem utilizada, mas é esse o propósito e assim funciona a ferramenta Flare. Ok? Valeu!